Quais foram as principais mudanças desde que começou o Apoia em 2001? Desde 2001 até esse ano, ele manteve a mesma sistemática. O que se tentou aprimorar foi a questão das políticas públicas, para que todo município tivesse uma equipe interprofissional, e houve um apoio do CIG nesse sentido, e alguns municípios, inclusive, criaram equipes específicas para tratar do assunto da educação. Um exemplo interessante é a cidade de Tubarão, que criou 2 equipes específicas para tratar do tema. Equipes que pertencem ao município. Que pertencem ao município, mas que foram criadas por contas de ajustamento de conduta com o Ministério Público. De que forma faz? Como é que funcionou isso? O Dr. Oswaldo Sioff, promotor de justiça lá de Tubarão, ele fez um contato com a prefeitura e fez a criação para cada grupo, salvo engano, de 50 mil habitantes, haveria a criação de uma equipe específica para tratar de uma região de escolas do município, né? E a partir, não só estaduais como municipais. E a partir do caso de frequência escolar, essas equipes atuariam diretamente, inclusive com o poder de requisitar para outros órgãos do município serviços da rede pública de saúde, assistência social, entre outras. Doutor Marcelo, quais são as principais causas da evasão escolar? Geralmente não é uma causa isolada, né? Mas as causas que se verificam com mais frequência são a questão da falta de apoio dos pais para a matrícula e permanência dos alunos na escola, questão do trabalho infantil, muitas vezes ocorre o bullying dentro da escola, falta de estrutura, questão de transporte escolar, né? Entre outras várias causas. Certo. A função do Apoia, na verdade, é que haja uma verificação rápida dessa situação para que se possa dar uma solução rápida também, evitando que o aluno perca o ano letivo, né? E o interesse, inclusive, pela continuidade no estudo. Agora estamos prestes a lançar um novo programa Apoia, né? Quais vão ser as principais diferenças em relação ao Apoia que é praticado hoje? O foco desse novo Apoia seria, primeiramente, a implantação de um sistema online, né, que vai garantir a rapidez que se pretende nesses casos e também vai possibilitar um diagnóstico da situação. Com base nesse diagnóstico, se pretende que os municípios eles façam equipes especializadas, grupos de trabalho que possam detectar problemas na política pública relativa à educação e assim fazer com que o Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente coloquem na proposta orçamentária situações que possam valores para determinadas políticas públicas que possam solucionar problemas pontuais nas escolas. Por que estão sendo feitas essas mudanças, promotor? Na verdade, o que se verificava é que antigamente o sistema era um sistema de fichas, um sistema físico preenchido, né? E era um sistema que não estava funcionando, muitas vezes havia o extravio de fichas, os dados que nós recebíamos de conselhos tutelares, de escolas, eram dados que não pareciam fidedignos, né? Que traziam muitas imprecisões, e aí a gente não pode detectar e nem exigir política pública se não se sabe qual é efetivamente o problema e onde está ocorrendo o problema da evasão escolar. Todos os integrantes da rede, as instituições, as pessoas, elas terão acesso a essas informações? Bom, o sistema informatizado ele vai possibilitar que todos os operadores, as escolas, Conselho Tutelar e Ministério Público tenham acesso online para saber o que está acontecendo com aquele aluno em relação à questão da infrequência. Só para te dar um exemplo, muitas vezes o promotor, por exemplo, faz uma audiência numa questão de ato infracional. Ali ele já vai ter ciência, se ele tiver interesse, se aquele adolescente que está infringindo a lei, se por acaso ele também é infrequente na escola. Ele consegue verificar isso através do sistema. Então o sistema possibilita essa troca de informações entre as instituições, né, e agiliza todo o processo para fazer com que esse aluno retorne para a escola. Além disso, o sistema também facilita a questão estatística, quer dizer, ele possibilita que o promotor de justiça ele verifique em determinada escola o número de infrequências que estão ocorrendo, qual a escola em que existe maior número de infrequências, em que região isso ocorre, até para detectar as causas e tentar solucioná-las através de políticas públicas. Na verdade, o sistema o sistema do Apoia já prevê que a reinserção desse aluno vai passar pela escola, pelo Conselho Tutelar e pelo Ministério Público. Então, apenas essas instituições e os seus responsáveis vão ter acesso ao sistema. Até mesmo porque esses dados, os dados que constam no sistema,
são dados sigilosos que envolvem questões da vida privada de crianças e adolescentes. Isso o senhor acredita que vai dar um upgrade, vai melhorar o desempenho do Apoia? Vai melhorar sob dois prismas. Primeiro, na questão individual, pela rapidez que vai dar ao sistema, e segundo, pela questão de se ter estatísticas, né? Atualmente a gente não tem estatística fidedigna sobre o que está acontecendo. Por exemplo, qual a escola onde ocorre o maior número de evasão escolar, né, de infrequência escolar. Isso só vai ser possível detectar através de um sistema informatizado que vai falar, ó, naquela região determinada ou naquela escola determinada, o problema é mais grave. E aí nós podemos atacar através da exigência de políticas públicas que se resolva aquele problema, porque às vezes o problema não é só o aluno e a família. O problema está na própria escola, né? O problema está na questão da segurança pública e em outras diversas causas que envolvem o tema. O que se espera é que a própria administração, tendo ciência dessa realidade, quer dizer, de um problema que foi detectado em relação a uma determinada escola, tome as atitudes cabíveis para solucionar o problema, né? Se isso não for feito, o promotor de justiça, juntamente com outros órgãos da rede de proteção, Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, Conselhos Municipais de Educação, ele pode tomar providências para exigir a instalação de determinadas políticas públicas, né? E o que é o grupo de trabalho ou fórum dedicado ao aprimoramento do rendimento escolar? Existe essa previsão nesse projeto do Novo Apoia para fazer com que os municípios eles possam fazer grupos de trabalho para tratar com os conselhos, tendo esses dados em mãos, né, com o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, com conselhos municipais de educação, para exigir, porque esses órgãos têm legitimidade, porque eles são formados paritariamente por sociedade civil e poder público, exigir das prefeituras, da municipalidade, que inclua na proposta orçamentária a previsão de determinadas políticas públicas. E existe também em nível estadual a previsão desse fórum permanente por uma conversa específica entre o Centro de Apoio Operacional, a Promotoria da Capital e outros diversos órgãos aí em âmbito estadual para resolver os problemas aí que não são específicos de município, mas que têm um caráter regional. Uma criança pode trabalhar e estudar? Primeiro, assim, a definição de trabalho infantil, ela é todo trabalho que ocorre com menores de 18 anos, ainda que sejam adolescentes, é conceituado como trabalho infantil de forma ilegal, né? Não existe possibilidade, pelas normas inclusive da OIT, de trabalho para menores de 14 anos. A única excepcionalidade que alguns admitem é no caso da questão da atividade artística, né? Que é uma exceção que teria que ser analisada em cada caso pelo juiz. Nas demais hipóteses, ele é condenado pelas leis, inclusive pelos regramentos da OIT. Quando a gente pega uma região em que é muito forte a presença aquela da família rural, em que tem uma cultura de filha para ajudar, a partir de que momento essa situação é ilegal e o que fazer para torná-la legal? Não tem como torná-la legal, né? Principalmente para os menores de 16 anos. Essa atividade na agricultura, ainda que em âmbito familiar, ela é considerada como trabalho infantil e caracteriza uma infração e pode ser inclusive fruto de autuação pelo Ministério do Trabalho. O que nós verificamos, inclusive eu fui num congresso agora em Brasília semana passada, é da possibilidade de alguns juízes que concedem autorizações em casos excepcionais, né? O Ministério Público, a Secretaria de Direitos Humanos e todos os órgãos que trabalham com essa questão condenam essa situação. Promotor, o senhor tem algum recado final para quem está nos assistindo sobre esse tema, evasão escolar, o apoio, o direito à educação? O recado final seria no sentido de que é necessário que toda a sociedade, todo o poder público, né, e todas as entidades se conscientizem da importância da educação. Ela é a única saída para o desenvolvimento do país e para que nós possamos respeitar todos os direitos das crianças e adolescentes. Ok. Obrigado por sua participação no programa. Obrigado também.